do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, vocês já me conhecem, né? Eu sou a Fabrícia, estou estagiando aí na turma de vocês, juntamente com a Mariana Godinho. E quinta-feira passada nós finalizamos o PET 5 e essa semana nós vamos iniciar no PET 6, né? E como tema principal aí da nossa primeira semana, nós vamos falar sobre os sistemas relacionados à locomoção. Quando nós pensamos nessa questão, eu lanço para vocês. Quando nós nos preparamos para levantar da nossa cama, ou realizamos movimentos para escovarmos os nossos dentes, ou melhor, nós também realizamos movimentos para nós nos alimentarmos. E quando brincamos? Quando pulamos corda, quando nós jogamos futebol, né? Nós também realizamos diversos movimentos, até na hora de correr, certo? Então eu pergunto a vocês, qual parte do nosso corpo, quem do nosso corpo estaria auxiliando aí neste movimento? Nós temos então o nosso sistema esquelético, né? Então os nossos ossos, eles são aí uma das principais ferramentas, um dos principais componentes que auxilia tanto no nosso movimento, na nossa locomoção, né? Nós temos também o sistema muscular. Juntamente com os ossos, né? O sistema muscular, os nossos músculos, eles auxiliam na nossa locomoção. Mas, como eu disse para vocês no início e agora, nós estamos na primeira semana, né, do PET 6 e hoje nós falaremos especificamente do sistema esquelético. Então, o sistema esquelético, ele possui diversos tipos de funções. Uma das principais funções do nosso sistema é a proteção de órgãos vitais. Fabrícia, que órgãos seriam esses? Galerinha, seria o coração, o nosso pulmão, o nosso encéfalo, né? Então, os nossos ossos, eles são responsáveis em proteger esses diversos órgãos. A segunda função é a sustentação do nosso corpo. Então, o nosso esqueleto aí, né, o conjunto dos nossos ossos, eles vão sustentar o nosso corpo e ainda vão fornecer pontos de fixação para os nossos tendões, né, que no caso aí seria a fixação dos nossos músculos. A terceira função é aí, ó, que os nossos ossos, eles estão associados aos nossos músculos e articulações. Então, a associação do osso com o músculo facilita o quê? Na movimentação e na locomoção do nosso corpo. A nossa quarta função aí do nosso sistema esquelético é a produção de células sanguíneas. Olha que massa, galerinha! Alguns dos nossos ossos, eu coloquei a imagem para vocês, o exemplo do nosso osso do quadril. Ele produz a medula óssea. Essa medula óssea vai ter a função de produzir os glóbulos brancos. Quem seriam esses glóbulos brancos? Seriam os nossos leucócitos, né? Também teria a função de produzir os nossos glóbulos vermelhos. Quem seriam esses glóbulos vermelhos? Seria também que nós conhecemos como hemácias, como os nossos eritrócitos, né? E também tem a função de produzir as nossas plaquetas. Então, o que podemos concluir disso aí? Que alguns dos nossos ossos, eles são responsáveis, né, em ajolar, né, a nossa medula óssea, que vai fazer o quê? Formar as células do nosso sangue. Muito massa isso, não é mesmo? A nossa quinta função aí do nosso sistema esquelético seria as nossas reservas de sais minerais. Que sais minerais seriam esses? O nosso cálcio e o nosso fósforo. Então, galerinha, uma dica extraordinária para vocês hoje. Nós devemos ter uma alimentação enriquecedora diária, porque quando nos alimentamos bem, nós favoreceremos, né? Nós ajudaremos na retenção do cálcio para os nossos ossos. Então, quando nós alimentamos frequentemente ovos, peixe, laranja, né, amêndoas, brócolis, couve, né,
leite e outros derivados aí que possuem baixo teor de gordura, vai o quê? Favorecer a produção do nosso cálcio. Outra coisa muito importante também, que eu acho que muitos de vocês devem fazer, né, principalmente os rapazes aí que gostam de jogar futebol, são os exercícios físicos. Então, quando nós nos exercitamos ou quando nós pegamos aquele solzinho da parte da manhã de 8 até as 10, nós estamos o quê? Auxiliando na produção da vitamina D. Ao auxiliar essa produção de vitamina D, nós vamos ajudar com que o organismo ele também retenha mais cálcio. Então, a partir de hoje, a nossa missão é fazer exercícios físicos, nos alimentarmos bem e principalmente tomarmos um pouquinho do sol aí da parte da manhã. Fechado? Então, vamos dar continuidade aí à nossa aula. Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre as principais características dos nossos ossos. Primeira característica, tá? Primordial também, é sobre a quantidade de ossos que nós temos. Eu quero até corrigir aí um erro de digitação no PET, tá? No PET tá colocado aí que nós temos 200 ossos, mas não, nós temos 206 ossos, tá bom, galerinha? Então, nós possuímos aí 206 ossos, tá? E existe os nossos ossos eles possuem diversos tipos de nomes. Então eu coloquei uma imagem para vocês aí de uma vista anterior e posterior, né, de um esqueleto. E aí nós colocamos no PET de vocês também, né, tem direitinho os nomes de cada um, especificando. E eu queria falar um pouquinho com vocês, um pouco breve e rápido de cada um. Então nós temos aí o osso do crânio, lembrando que o crânio ele é dividido em diversos tipos de ossos, né? Ou principalmente da face, é o que mais tem ossos aí do nosso corpo. Nós temos a mandíbula, nós temos a clavícula, né? Nós temos o manúbrio também, a escápula. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar disso. Eu particularmente já ouvi muito, principalmente da minha mãe. E olha que a minha mãe nem é tão antiga assim, hein? Ela diariamente fala assim: nossa, eu tô com uma dor na minha pá. Nossa, minha pá tá coçando. Na verdade, não é pá, né? Significa a escápula. Então assim, mãe, sempre eu fico recorrigindo ela. Mãe, não é pá, é na escápula que tá doendo. Nós temos também o externo. Externo é esse ossinho aí que fica no meio, né? Da nossa parte axial aí do nosso corpo, na parte centralizada. O externo ele está interligado com as nossas costelas. Então, nossas costelas aí são os ossos protetores, principalmente de dois órgãos vitais nossos, que é o nosso coração e o nosso pulmão. Quem acertou aí tá de parabéns. E uma coisa assim muito interessante é que quando nós nos referimos ao seguinte: esse aqui é o meu braço. Na verdade, galerinha, nós estamos muito enganados. Vejam aí na imagem de vocês. Vocês estão vendo o úmero? Pois é, voltem aqui para mim agora. O úmero é isso aqui, certo? Então, isso aqui é o meu braço. Isso aqui, aonde está a ulna e o rádio, se chama de antebraço. Então, esse componente todo aqui não é o braço. Então, esse aqui, o meu úmero é o braço e o meu ulna e rádio, que está aqui, são partes do meu antebraço, né? Nós temos aí também os ossos do quadril e a parte da perna também. Nós achamos que a perna era toda esse em si, né? Mas não, o fêmur, ele faz parte aí da nossa coxa e nós temos a patela do nosso joelho. Aposto que vocês também já aconteceu disso, principalmente quando eu era muito pequena. Eu amava correr, né? Gente, eu era uma menina muito treteira, sério mesmo. E eu vivia caindo. Aí quando eu caía, tipo assim, meio que machucava bem próximo ao meu joelho, né? Aí minha mãe falava assim: tá vendo aí? Eu te falei pra você não correr, vai arrancar a tampa do joelho. Na verdade, eu havia me machucado próximo à minha patela, né? Então, assim, nós temos a patela do joelho e nós temos a tíbia e a fíbula. A tíbia e a fíbula, elas são consideradas a nossa perna.
Nós temos também os ossos aí das nossas mãos e dos nossos pés. Nas mãos são chamados de carpos, metacarpos e falanges. E nos pés nós temos os tarsos, metatarso e as falanges. Na vista aí posterior, né, da nossa imagem, nós temos aí as 3 vértebras, né? Então as nossas vértebras elas são divididas aí em cervicais, torácicas e lombares. Nós temos o nosso sacro e o nosso cóccix. Aí eu pergunto a vocês, por que os adultos eles possuem menos ossos do que os bebês? Sabem por quê? Isso acontece, galerinha, porque alguns ossos, eles com o passar do tempo, eles vão se fundir. Então, o que acontece? Além deles se fundirem, além deles se unirem, eles vão se tornar um só, né? Então, com o passar do tempo aí, eles vão reduzindo consequentemente o número total de ossos. Então, um exemplo aí que eu quero tratar com vocês é sobre o crânio, né? Quando a criança é recém-nascida, os ossos do crânio dessa criança são ossos separados. Então aí, esses ossos separados vão formar o que nós chamamos de fontanelas. E é o que os antigos falam de moleira, né? Aquela parte fundinha assim da cabeça da criança que fica até pulando assim, ó, né? Aquela parte mais funda, né? São as fontanelas. E por quê? Por que essa fontanela, né? Tem um motivo, tudo tem uma explicação, certo? Então, o principal motivo dessa fontanela é que o espaço que existe ali entre esses ossos do crânio, eles vão se movimentar e vão auxiliar, vão facilitar a passagem da cabeça do bebê pelo canal do parto, né? Então, quando a mãe aí vai ter uma criança e ela vai ser em parto normal, né? Vai facilitar com que a cabecinha da criança passe aí, tá bom? E nós temos também a classificação dos nossos ossos, hein? Os nossos ossos são classificados. Eles podem ser classificados em ossos longos. Os ossos longos é quando eu falo assim, que o comprimento dele é maior que a largura e a espessura, né? Então, um exemplo aí, nós temos o fêmur, né? Que faz parte lá da nossa coxa. E uma curiosidade é que esse fêmur, ele é considerado um dos maiores ossos que nós temos no corpo, viu? Nós temos o segundo aí, que é os ossos curtos. Os nossos ossos curtos, eles não apresentam grandes diferenças, então eles são, podemos dizer aí que eles não, as 3 dimensões deles vão se equivaler, né? Então não vai ter tanta diferença nem no comprimento, nem na largura, nem na espessura, né? Um exemplo são os ossos do carpo e do tarso. O que é carpo, o que é tarso? São os ossos da nossa mão e os ossos dos nossos pés. Terceiro aí, ossos planos, que podem ser chamados também de ossos laminares, né? Qual que é a diferença aí? Que nos ossos planos, o comprimento e a largura são semelhantes, mas a espessura desses ossos é bem menor. Então, um exemplo aí são o osso parietal do nosso crânio. Quarto, os nossos ossos irregulares. Os nossos ossos irregulares, eles possuem formas mais complexas, porque eles não têm uma forma definida, né? Então, um exemplo aí são as nossas vértebras. E ossos pneumáticos. Particularmente, quando eu falo osso pneumático, eu lembro de aves. Por quê? Aves precisam, né? Elas necessitam que os seus ossos sejam pneumáticos, que são ossos leves que vão facilitar elas durante o seu voo, certo? Nós também temos esses ossos pneumáticos, que são ossos que apresentam, né, uma cavidade revestida aí por uma mucosa, e essa cavidade também ela é preenchida por ar, né? E aonde nós encontramos esses ossos pneumáticos em nós? Nós encontramos ele principalmente aí no crânio frontal, e também podemos encontrar no nosso maxilar, temporal, etimoide e o esplenoide, tá bom? E falando um pouquinho sobre as nossas articulações, né? As articulações também podem ser chamadas de juntura.
Qual que é a principal função aí das nossas articulações? É proporcionar mobilidade e estabilidade dos nossos ossos durante aí qualquer tipo de movimento, seja um movimento sutil ou seja um movimento bem brusco mesmo. Então, assim, a articulação ela tá aí para isso, para poder facilitar, para dar mobilidade, estabilidade para os nossos ossos durante o momento do movimento, né? E a articulação, o que seria isso? Seria uma conexão entre dois ou mais ossos ou ossos e cartilagens, tá? E eles podem ser imóvel, né? No caso, eles não possuem movimento algum. Eles podem ser semimóvel, então eles possuem um movimento aí intermediário, vamos dizer assim. E podem ser móveis. O que significa isso? Que é totalmente móvel, né? Eles possuem aí uma mobilidade fascinante, tá bom? Então, meus meninos lindos, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês, tá? Peço desculpas porque provavelmente vai ter barulhos aí durante o vídeo de carro, moto, criança, porta batendo, porque, né, vocês entendem, a gente tá em casa e em casa a gente tá tentando fazer o vídeo mais incrível possível para vocês, tá? Às vezes não sai tão perfeito por causa desses pequenos contratempos e barulhos impreniciosos, né? Mas lembre-se que foi feito com muito carinho aí, tá bom? Ó, um beijo e até a próxima. Tchau!